Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Turma da Mônica, a série, porque nessa quinta-feira, dia 21, estreou com exclusividade no Globoplay. E assim, gente, já vou falar aqui, se você gostou dos filmes, principalmente do segundo, você vai amar simplesmente essa série. E nesse vídeo eu vou falar de todos os detalhes, o que eu achei da série de uma forma geral e até mesmo o que eu espero pro futuro do universo da Turma da Mônica. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, em Turma da Mônica, a série, a gente acompanha a criação do Clube da Turma, só que fazer o Clube da Turma não vai ser tão fácil quanto eles imaginam, principalmente depois da chegada da família Frufru na cidade e depois de dar tudo errado na festa da Carminha, na realidade rola uma investigação. Olha, pra falar dessa série, é muito importante a gente falar dos filmes, muito que brevemente, pra gente entender o contexto aqui da série. Até porque a série, ela é dirigida pelo mesmo diretor dos filmes, o Daniel Rezende. Eu amo esse diretor. Uma das coisas que eu tinha falado no meu vídeo de expectativas para essa série é que era muito interessante a gente ter um diretor de cinema, e isso vai refletir aqui na série também. Já vamos chegar lá, principalmente quando falar de estrutura e narrativa. Mas o que eu quero dizer com relação aos filmes, né? O primeiro, quando ele veio, ele foi muito mais realmente para apresentar a Turma da Mônica. Foi super nostálgico, principalmente para quem acompanhou os gibis. Eu me incluo nisso também, e ao mesmo tempo conversar com uma nova geração que talvez não tenha tido contato aí com os gibis, apesar que assim, quando a gente entra nesse universo, a gente vê várias referências, então fala muito com a gente, mesmo sendo também uma linguagem um pouco mais infantil, até porque a gente vê em todas as obras da Turma da Mônica que fala muito sobre essa fase de transições, que é um caso muito forte ali no segundo filme, quando fala sobre mudança de escola, sobre o amadurecimento da turma. E aí, complementando sobre o segundo filme, ele realmente é um filme que se aprofunda e expande esse universo da Turma da Mônica. Então ele é um filme que acaba tendo uma linguagem até mais rápida, muito mais fluida que o primeiro, até porque apresenta novos personagens e complementa mais ainda esse universo da Turma da Mônica. E esse segundo filme, principalmente, ele vai ser muito importante para esse momento que a gente chega na série da Turma da Mônica. Assim, caso você não tenha tido contato com os filmes, eu sinto que a série, ela flui aqui, você consegue acompanhar essa nova história, principalmente se você já tiver tido algum contato mínimo aí com as histórias da Turma da Mônica. Então, você sabe quem é o Cebolinha, que ele fala com L quando fica nervoso, apesar da série também explicar isso, trazer isso em certo momento. Você sabe que a Magali come muito, você sabe que a Mônica é muito forte, sabe que o Cascão não gosta de tomar banho. Enfim, são apresentações que vêm aí nessa construção do universo, mas que não interferem na história que está sendo contada aqui na série. Então você consegue acompanhar caso você não tenha assistido aos filmes, mas assim, gente, recomendo super que assista. Os filmes, eles são uma delícia de assistir, e a gente vê personagens que foram apresentados no segundo filme aqui na série, mas também novos personagens são apresentados, como é o caso da Carminha Frufru e a mãe dela, a Madame Frufru. E não só eles, tem o Feioso, tem também a Penha. A gente vê mais desse universo sendo inserido aqui, interagindo com a turma de uma forma geral. Mas o que é importante também, fazendo essa transição entre filme e série, é que os filmes, eles são baseados nos quadrinhos de mesmo nome, mas a série, ela tem uma história original. Apesar de ser uma série que traz o gibi, né, em alguns momentos, e fala, ai, tá acontecendo exatamente a mesma coisa que aconteceu, ainda assim a gente tem uma história nova, que é a criação do Clube da Turma. E aí, com isso, a gente consegue falar bem sobre a série da Turma da Mônica. A primeira coisa que eu preciso dizer é que eu gosto muito de como eles estabelecem as cores de cada um dos personagens. Então a gente tem ali o Cebolinha com verde, a Magali com amarelo, a Mônica com vermelho. E isso, mesmo quando a gente vê, por exemplo, a Mônica e a Magali ali na festa da Carminha Frufru, elas têm a sombra das cores das roupas delas. Então eles mantêm esse trabalho visual delas, mesmo que elas estejam descaracterizadas, né? Porque a Frufru, ela vem como essa pessoa que invade, né, e quer que todo mundo vista a roupa que ela deu, use o esmalte que ela deu, mas eu gostei muito de como essas características ainda estão ali de alguma forma. A gente tem uma série que é muito rápida, né, são 8 episódios de 20 minutos, então chega aí num total de um material de 2 horas e 40, que hoje em dia existem filmes desse tamanho, mas ainda assim, eu sinto que a história que a gente tem aqui
é um filme, só que como ele precisa ter esse formato de série, tem todo aquele momento inicial investigativo que traz essa narrativa de perspectiva. Então, foi como eu falei, né? A gente tem uma estrutura de filme, mas que ela se prolonga justamente por ter essa narrativa de perspectiva. E eu achei um toque genial para justamente trazer a série, fazer com que consiga contar essa história como uma série, mesmo que em episódios curtinhos. E assim, gente, uma delícia de maratonar. Você nem sente o que muitas vezes a gente sentiria num filme com mais de 2 horas, né? Então, realmente assim, a narrativa ela flui, é uma delícia. E eu volto a falar do segundo filme porque eu acho que o segundo filme consolidou muito bem essa narrativa fluida. Então, eu acho que a série ela tá na medida perfeita aqui e ela consegue trazer a linguagem de série. Você fica curioso para saber a perspectiva do próximo episódio. E também a revelação, né? O grande plot twist. E além de ser super divertido, toda essa fase investigativa, inclusive eu amei a Denise, sério, apesar de em alguns momentos falar assim, ai menina, mas quem não gosta de uma boa fofoca, então eu super entendo a Denise. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eles trabalharem essa narrativa de perspectiva, isso acaba trazendo uma repetição da história, apesar de não ter muita repetição, porque conforme a gente vai acompanhando ali a história da Magali, da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e da Milena, as histórias deles acontecem em momentos separados, então a gente tem pequenos momentos de repetição e até a cena ela é gravada de uma forma diferente, de uma angulação diferente, então a gente vê aquela cena, mas ainda assim como uma novidade. Isso é extremamente legal porque faz com que tenha um dinamismo ali na história que está sendo contada e também não cansa o espectador de ver essa história de certa forma 5 vezes, né? Porque a gente está falando de 5 episódios, mas são perspectivas bem diferentes. Mesmo que a história da Milena e do Cascão se encontrem em algum momento, assim como da Mônica e da Magali, ainda assim eles têm as suas individualidades. E isso é extremamente interessante pela temática que a série traz, porque a série ela acaba discutindo bastante essa fase do meio termo, em que você deixa de ser criança, mas você também não é adolescente. Tanto que a criação do Clube da Turma é justamente por essa sensação de não pertencimento. O parquinho já é para crianças mais novas que eles, mas ao mesmo tempo eles não conseguem se turmar tanto com os mais adolescentes. Então, eles estão nessa fase da pré-adolescência e é uma fase de muitas descobertas. E a gente vê isso. Então, as narrativas ali das histórias da Magali, da Mônica, Cebolinha, Cascão, Milena, são individuais, principalmente dentro dessa temática toda em que a série fala tanto sobre aceitar as nossas perfeições e principalmente as nossas imperfeições, que todos nós temos defeitos. Então a gente vê muito dessas características ali nessas histórias individuais, como por exemplo, a Magali não conseguir falar não porque ela quer agradar todo mundo antes de agradar ela mesma. A gente vê até mesmo um certo egoísmo da Mônica, mas ao mesmo tempo, depois, quando tem o ponto de virada, ela é bem empática ali com a história da Frufru e ajuda ela, tanto que é o ponto de virada dela, né, falando que a Mônica é completamente diferente do que ela pensava. E é interessante essa história da Carminha Frufru colidir com a história da Mônica por conta dessa individualidade ali do Cebolinha, porque isso é algo que vem sendo construído desde o segundo filme da Turma da Mônica. Então, a gente vê aqui ele assumindo que gosta da Mônica, já é uma fase que você começa a ter paixões, que você começa a gostar. O segundo filme, por exemplo, eles trazem uma repaginação de Romeu e Julieta para contar a história da Mônica e do Cebolinha. E aqui na série é algo mais assumido até mesmo entre eles, sobre esse gostar um do outro. Então é muito legal como eles trazem isso. E não só a Mônica e o Cebolinha, a Magali também, né? Ela ganha um crush aqui nessa série. Então é interessante a gente ver essa transição deles de criança para adolescência. E essas coisas começam a acontecer, começam a pipocar. Porque aqui na série a gente já vê, né, que eles estão bem maiores, as descobertas deles são diferentes, então tudo se caminha para falar sobre crescimento. Inclusive falando em jovem, né, eu falei que a gente tem personagens novos que são introduzidos aqui. Eu confesso que eu senti um pouquinho de falta de ver a parte mais adolescente ou jovem adulto, como por exemplo a Tina. Ela é uma personagem que aparece ali no segundo filme, mas ela não tá presente aqui na série, principalmente se tiver
tiver uma segunda temporada, né, pode ser que eles incluam em algum momento. E eu preciso dizer aqui, gente, eu amei a história do Cascão, porque, de novo, trazendo os filmes, né, um pouquinho, a primeira é bem focada, lógico, cada um individualmente, mas muito na Mônica, e a história da Mônica acaba sempre colidindo bastante com a do Cebolinha. No segundo filme, como eu falei, né, tem esse foco meio Romeu e Julieta aí nos dois, mas o segundo filme também tem um foco muito grande na Magali, que eles tratam essa comilança dela como a ansiedade dela. E aqui na série, eles trazem muito mais do Cascão. Então eles fazem com que a história acabe girando em torno ali do Cascão, e eu achei sensacional, principalmente porque eles discutem o bullying. E aí a gente tem o Feioso como um exemplo de que o bullying não caiu bem. A gente vê ele mesmo depois de adulto, o que o bullying fez com ele, e o Cascão mesmo se vendo naquela situação e entendendo a situação de como ele foi inserido, de como ele mesmo vai lidar. Então eu gostei muito da história dele, gostei principalmente do final, sério, sensacional. E outra história que eu gostei muito, que eu me vi muito, foi da Milena, porque na época de escola, principalmente porque eu era filha do professor e aí eu estudava em colégio de gente que tinha dinheiro, né? Então eu não me sentia pertencente, né? Então eu gostei muito da história da Milena e gostei muito, principalmente, como a série conseguiu desenvolver mais ainda cada um desses personagens. E além, lógico, precisamos falar da Carminha Frufru, porque ela é uma personagem apresentada aqui na história da série e ela é extremamente importante, né? Ela vem como esse grande foco da história, no final das contas, mas ela tem um desenvolvimento impressionante, porque eu comecei, confesso pra vocês, a série meio tipo assim, metida, julgando tanto quanto a mãe, mas conforme a gente vai descobrindo mais dela, das coisas da casa dela, a forma que a mãe tratava ela também, a pressão que ela tinha, a gente vai compreendendo mais essa personagem, e eles conseguem se aprofundar muito nela, não só nela, mas em todos os personagens. E pra mim, a grande beleza de Turma da Mônica tá aí. Ela não fala mais de uma fase que eu tô passando, mas ela me coloca numa posição de algo que eu já passei e ao mesmo tempo de reflexão de algumas atitudes. Então, ela é uma série que ela conversa desde o público mais jovem, que tá passando por aquilo ou que vai ter o entendimento ainda daquilo, e é extremamente importante quando a gente tá falando das nossas características, né? Eu cheguei a falar aqui no vídeo, né, que fala sobre como a gente lida com as nossas virtudes e defeitos, e no final das contas, algumas coisas nem são defeitos, né? É só a forma de como a gente tem que aceitar as nossas características. Então a série, ela traz uma discussão importantíssima desde o primeiro momento, desde a pessoa mais nova ali, e se comunica comigo que já passou dessa fase, até porque quando a gente é adulto, às vezes a gente esquece da beleza do que é ser criança e da simplicidade das coisas. Tanto que a série não é à toa que faz paralelos como o Feioso e o Cascão. Essas coisas ainda são presentes na nossa vida, mesmo depois de adultos. Então, ela é uma série que é muito gostosa, é uma série que fala muito dessa descoberta e não só, o mais importante, de conviver com as diferenças dos outros, não só as nossas. Então, assim, gente, essa série, ela é simplesmente maravilhosa. Como eu falei, eu não senti os episódios passarem, foi super rápido, maratonei em uma tacada só, e é uma série que deixa o nosso coração quentinho, principalmente para quem conviveu com esse universo da Turma da Mônica. As referências, elas são muito bem trabalhadas, mas também traz esse novo público. A série traz com maestria o que os filmes já traziam e amadurece mais ainda essa linguagem. Sério, sensacional! Eu sou grande fã e eu tô louca pra ver a expansão desse universo. Quero ver sim Turma da Mônica jovem, apesar de já não ter acompanhado tanto, né? Eu já era mais velha e tal, não cheguei a ler tantos quadrinhos, mas tenho conhecimento do universo um pouquinho e também curiosa pra ver o Chico Bento apresentado ali no segundo filme. Tem muita história pra contar. Lembrando vocês que todos os episódios já estão disponíveis no Globoplay, são 8 episódios de 20 minutinhos, você vai maratonar fácil. Mas eu quero saber de vocês, vocês sabiam que tinha a série da Turma da Mônica? E se vocês já assistiram, o que vocês acharam? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!